Gente, foram publicadas no Diário Oficial as principais pautas do governo federal para este ano. A lista reúne 45 propostas em áreas como economia, infraestrutura, meio ambiente e saúde. Esse é assunto para o nosso bate-papo de hoje. Com elas, Priscila Yazbek e Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Oi, Daniel. Boa tarde para você, Marcela, Priscila. Pri, já vamos destacar então essas prioridades apontadas pelo governo nesse último ano de gestão Bolsonaro, caso ele não seja reeleito. Então a gente tem essa lista aí que foi publicada no Diário Oficial. Eu conversei com o Adriano Laureno, que é gerente de análise da Prospectiva Consultoria, e a primeira coisa que ele falou é que essa lista foi uma espécie de improviso, porque o governo deveria já ter apresentado essas pautas na abertura dos trabalhos no Congresso. Então elas não significam, essa lista não significa que as pautas ganham força para serem aprovadas. Dito isso, tem algumas análises interessantes a serem feitas. Um dos destaques dessa lista é uma proposta para desonerar o óleo diesel, o que reforça a leitura de que com as PECs mais amplas encontrando resistência, os projetos podem caminhar para algo mais focado no diesel. A reforma administrativa nem aparece na lista, então a leitura é que com os servidores já entrando em greve, com falta de reajuste no salário, imagina uma reforma que corta salário em ano eleitoral, então sem chance, por isso também já nem aparece nessa lista. Entre os projetos mais importantes tem o projeto de reforma tributária, alguns projetos de reforma tributária, com destaque para a PEC 110 do Senado, que unifica os tributos. Essa o Adriano acha que poderia avançar, mas basicamente essa proposta ela dá base para a reforma tributária e depois ela precisaria de uma série de regulamentações para que tivesse efeito na prática. E o que mais se destaca aí nessa lista são algumas pautas regulatórias de modernização de setores, que são o grande trunfo do governo atual, que conseguiu aprovar o marco das ferrovias, marco do saneamento, e aí na lista de 45 propostas se destaca o marco das garantias, que permite usar o imóvel como garantia para mais de um empréstimo. A gente já falou sobre isso, inclusive, aqui no live. E aí tem também pautas mais setoriais de interesse do agronegócio que podem ter força, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai buscar aprovar projetos que agradem setores específicos para conseguir a reeleição dele, e o governo pode também tentar pautar alguns projetos mais polêmicos, como o projeto de mineração em terras indígenas, que pode ser usado para virar uma pauta eleitoral. Aí, Priscila trouxe todo um panorama, né, desses projetos aí do governo federal que podem ou não ser aprovados. Qual deles, Thaís, que pode ter um impacto maior aí na economia? Marcela, na verdade, assim, os marcos regulatórios, essas mudanças todas que já aconteceram, como a Priscila citou, já foram capazes de criar uma percepção, pelo menos uma percepção já de mudança no ambiente de negócios no Brasil, especialmente ferrovias e saneamento básico. Agora, o que está fazendo falta para ter realmente impacto na economia são as prioridades que vão gerar mais eficiência na economia, porque as prioridades na pauta econômica dessa lista vão criar mais distorções se elas forem levadas à frente. Nós temos a discussão da reforma tributária, mas a prioridade do governo é ou mexer no ICMS dos estados, criando mais uma distorção, mesmo que o mérito de repensar a fórmula de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, ele vale, mas a forma de fazer é que, na avaliação dos especialistas, gera mais distorção. Ou criar um mecanismo para o governo burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como já falamos aqui, é uma lei lá de 2000 que criou limites e criou algumas regra básica que você que está nos vendo agora, tenho certeza que faz na sua casa. Se você perde uma fonte de receita, ou você corta gasto, ou você arruma uma outra fonte para substituir. O que o governo quer fazer, quer tentar, o governo abre mão da receita sobre os combustíveis, mas não precisa compensar essa entrada. No caso dos gastos públicos, isso vira dívida pública que todos nós pagamos, inclusive por muitos anos. E o que também faltou, quer dizer, ali tem um dos projetos da educação, que a prioridade é a aprovação do homeschooling, que é a possibilidade de haver educação em casa. Veja, o Brasil foi o país
que mais deixou as crianças fora da escola durante a pandemia. Nós estamos colhendo agora, né, todos os malefícios e os prejuízos causados por esse distanciamento. O que as nossas crianças precisam agora, e provavelmente por uma década, para recuperar essa lacuna, que já foi apontada como a maior cicatriz que a pandemia vai deixar no mundo inteiro, era exatamente um planejamento para devolver as crianças para a escola num ambiente mais preparado para tentar fazer ao máximo uma redução dessa lacuna no aprendizado. Então, faltou mais prioridade para a economia, com um foco completamente desviado da realidade pós-pandemia, e faltou projetos que gerem eficiência e não mais distorções na economia brasileira. Queria complementar aí essa fala da Thaís, porque a leitura acho que não muda muito do que a gente vem falando desde o começo do ano, né? Que em ano eleitoral, a questão das reformas, tudo que aponta para corte de gastos, reformas que necessitam de mais apoio político, elas acabam perdendo força, né? Então, desde o começo do ano, os economistas já estavam falando que a agenda de reformas ficaria travada. Esses projetos regulatórios, modernização de alguns setores, que são mais simples de serem aprovados, eles sim tem alguma chance, e entra na pauta também essa questão dos combustíveis, porque é uma questão que acaba afetando a popularidade não só do governo federal, como de estados, como também do Congresso, se nada for feito. Então, esse é o momento que a gente está vendo, mas acho que, acima de tudo, é notar que o governo perdeu a oportunidade de aprovar reformas importantes ali no começo do mandato, acabou aprovando reforma da Previdência, um resquício aí que veio já do governo Temer, mas não avançou em outras reformas, como a reforma tributária, reforma administrativa, que seriam reformas que fariam mais diferença em termos de crescimento econômico para o país. E agora a gente fica aí nessas reformas menores, nas micro-reformas, e também tentando enxugar gelo, como é o caso, por exemplo, dessa questão dos combustíveis. Thaís, adoramos entrar na sua casa hoje, viu? Vou pegar carona. Não, termina, por favor. Obrigada. Eu tô privilegiando aqui a minha jabuticabeira gigantona. Olha, eu só queria complementar aqui a Priscila. O Daniel tá querendo vir aqui em casa de balde, que eu já sei, mas não tô podendo receber ninguém, viu? Não anima, não. Rapidamente aqui, meus caros, as micro-reformas, elas são importantíssimas para o Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: as macro-reformas são a construção da estrada e as micro-reformas são a sinalização. Imagine uma estrada longuíssima com várias interseções em que não há sinalização, não há placa, você não sabe de quem é a preferência, onde está o acostamento. Então, as micro-reformas são extremamente importantes porque elas são a sinalização e elas é que dão a segurança e a confiança de que você pode pegar essa estrada, que você sabe exatamente onde você vai chegar. Então, elas são importantes, mas isso que a Priscila chamou a atenção aqui, da perda do timing, do momentum para fazer terminar as macro-reformas, como a tributária e a administrativa, para dar uma nova cara para como o Estado brasileiro funciona e se relaciona com o setor privado, essa oportunidade se perdeu. Então, é importante fazer macro-reforma, mas fazer sinalização numa estrada incompleta e cheia de buraco, É como ter uma jabuticabeira em casa, a macro-reforma, e não dar sinalização para o amigo de que pode ir lá buscar. O que adianta? Eu merecia essa. Obrigada. Valeu, Thaís. Obrigado, Pri, pelo bate-papo de hoje. Obrigada, gente.